construindo uma casa inteira, já o projeto incompleto lá no Revit. Não, eu posso estar adaptando isso para uma forma aproximada. Então, vai ser uma forma, um modelo em 3D, digamos assim, que eu posso estar aproveitando para estar fazendo aquilo ali. Tá, mas como funcionaria isso, por exemplo, nessa casa? Como eu não sei o formato final dela ainda, porque eu ainda estou trabalhando nisso, eu estou trabalhando os aspectos estéticos dela e tudo mais, que aí entra a parte mais de design ali, de arquitetônico, ou a parte artística do engenheiro, do arquiteto, né? Então, enquanto eu estou trabalhando com isso, eu posso estar verificando a volumetria. Então, eu vou lá ter o meu terreno desenhadinho aqui. Ah, vamos supor que eu desenho, que eu consigo desenhar uma linha reta aqui. Eu tenho meu terreno aqui. Desde para eu ver se a minha residência vai caber dentro do meu terreno, se vai ficar com um aspecto legal, por exemplo, para a vizinhança. Eu posso estar desenhando só, fazendo uma caixa, mais ou menos nesse formato, no formato da casa. Eu já posso estar verificando essas propriedades. Tipo, ah, não, o tamanho ficou bacana. Não estou ocupando a área inteira no meu terreno. Ainda cabe, por exemplo, para fazer uma piscina aqui atrás. Isso vai permitir com que eu trabalhe dessa forma. Também é possível, por exemplo, eu sei que nessa edificação aqui eu tenho um prédio aqui do lado. É um prédio bem alto. Então eu já consigo estar verificando no programa, por exemplo, se esse prédio ele vai estar fazendo uma sombra que vai estar prejudicando a minha casa. Então, ou eu posso lá posicionar o solzinho no Revit nessa direção aqui, vamos supor que realmente ele vai nascer nessa direção aqui, e ver se o prédio vai estar interferindo na minha casa. Então acaba sendo bastante interessante, e eu não preciso estar modelando necessariamente o prédio inteiro como ele realmente é. Eu só faço uma forma ali e já consigo estar verificando esse status. Também a utilização de objetos paramétricos, que acaba sendo bastante interessante, por quê? Porque quando a gente utiliza o que é, na verdade, um objeto paramétrico, antes do porquê que a gente utiliza. O objeto paramétrico, ele é um objeto que ele tem regras que são associadas tanto à geometria quanto às suas propriedades. Então, como que vai funcionar isso? Por exemplo, se eu parametrizei uma porta, vou pegar, por exemplo, essa porta aqui. Se eu parametrizei ela, eu não posso, por exemplo, esticar ela indefinidamente. Eu não posso aumentar a largura dela indefinidamente. Como ela é um objeto paramétrico, eu tenho algumas condições, algumas regras que vão estabelecer como que eu posso estar mexendo nela. Se eu estabelecer que é possível, se construtivamente ali eu consigo fazer uma porta mais larga, eu posso permitir que o projetista enlargue essa porta, por exemplo. Agora, não, de maneira construtiva, ou não existe comercialmente uma porta com altura maior que essa. Se ela é um objeto parametrizado, o próprio programa não vai permitir que eu utilize uma porta que aumente a altura dessa porta, por exemplo. Então acaba sendo bastante interessante porque eu consigo deixar já um objeto, um acessório já de uma maneira bastante realista. Então é bem conveniente, principalmente do ponto de vista construtivo, a gente estar adotando essas medidas que vão estar favorecendo a gente para evitar, por exemplo, surpresas na hora da obra. Por exemplo, não encontrar o material que eu delimitei, ou encarecer muito, por exemplo, a utilização daquele material. Então, é bem conveniente eu estar utilizando esses objetos paramétricos. Esse é um dos motivos para isso. Objetos paramétricos eles também vão permitir que o software ajuste automaticamente as dimensões e as situações de acordo também com os mesmos critérios que eu estabeleci. Tá, como que vai funcionar isso? Então, se eu coloco um objeto qualquer ali, se eu coloco uma forma que lembra uma janela, se o objeto não é paramétrico, por exemplo, eu vou estar considerando que aquilo ali é basicamente um bloco. Então eu posso esticar, eu posso deixar redondo, posso fazer o que quiser com aquele bloco. Agora, se ele é paramétrico, se eu falei pro programa, basicamente, que aquilo ali é uma janela, ele vai trabalhar de uma maneira que é uma janela. Então ele não vai permitir, por exemplo, que eu abra ele igual uma porta. Então isso também acaba sendo bem interessante porque o programa ele vai entender como que funciona cada objeto. Eu não estou só fazendo uma representação do objeto, eu estou mostrando como que aquele objeto é na realidade, quais são as funções dele. Por exemplo, se ele tem vidro, eu posso estar atribuindo as propriedades desse vidro aqui, e já quando eu estiver fazendo um estudo térmico, por exemplo, de conforto térmico no caso, esse vidro já vai estar com as propriedades dele de acordo com a realidade. Então, eu consigo uma representação bem mais fiel já na simulação que eu vou estar fazendo. É, se eu estiver calculando, por exemplo, a iluminação, o conforto lumínico ali, também eu posso estar calculando já as características do vidro, se ele é mais escuro, se ele é mais claro, como que ele funciona.
índice de refração e tudo mais, eu vou ensinar para vocês como que vocês atribuem tudo isso, então acaba sendo bastante interessante exatamente para isso. Quando você estiver simulando uma situação, quando você já tiver o teu modelo pronto ali, você vai conseguir uma fidelidade bem grande com a vida real quando vocês estiverem construindo, por exemplo. E ele também permite a visualização e a compreensão dos espaços, do ambiente, já com as características construtivas reais. Então, por exemplo, se eu ensino um objeto ali no ambiente, eu já consigo estar visualizando ele, como que ele vai estar funcionando naquele ambiente, já com todas as propriedades dele, igual eu falei, térmicas, acústicas, volumétrica principalmente, eu já consigo essa noção bem interessante de como que ele vai funcionar, como que ele vai estar interagindo com o meio ambiente. A capacidade de reflexão dele, capacidade de, como que ele vai estar interferindo no som, tudo isso é bem interessante você estar simulando, principalmente em situações específicas. Então, sei lá, eu fui contratado para fazer um projeto de um teatro. Seja um teatro grande ou um teatro, por exemplo, de uma pessoa rica que quer construir só um anexo na casa para fazer um teatro ali. Uma sala de cinema, alguma coisa assim. Todas essas questões acústicas têm que ser levadas em consideração para evitar, por exemplo, o eco. Então você já pode estar simulando essas coisas dentro do mesmo programa. Então você não vai precisar ficar fazendo simulações separadas. Não, você já tem objetos paramétricos que vão estar com as características reais dele ali. Então você já consegue uma simulação bem mais interessante, bem mais próxima do que vai estar acontecendo na vida real. Então, para que essa questão volumétrica, para a gente estar trabalhando de uma maneira mais eficiente, a volumetria de um objeto, de uma situação, a gente pode estar trabalhando dentro do programa. Quando eu estou falando aqui o programa, né, no caso da aula, eu estou me referindo ao Revit. Mas os outros programas que são basicamente concorrentes do Revit, eu não tenho problema nenhum se vocês quiserem utilizar, por exemplo, o Archicad ali, eles têm as mesmas funções. Então, quando eu me refiro, por exemplo, porque no programa você pode trabalhar com massas. Independente do Revit ou do qualquer outro programa que vocês forem estar utilizando, vocês também podem estar fazendo as mesmas coisas. Eu utilizo o Revit aqui porque é basicamente o que vocês têm na universidade, né? Então, se a gente estivesse lá trabalhando, o que vocês estariam podendo mexer também. Mas vocês podem estar utilizando qualquer outro programa. Claro, vai variar um pouquinho a posição dele dentro do programa, então os atalhos vão mudar um pouquinho e tudo mais, mas as funções vocês vão encontrar da mesma maneira. É claro que uma é um pouquinho melhor em uma coisa, outra é um pouquinho melhor em outra coisa, mas acaba sendo são bem equivalentes. Eu já mexi um pouquinho com os dois, na verdade. Eles são bem parecidos, os dois são bem eficientes também na maneira de trabalhar, então meio que tanto faz. Então só para vocês saberem, quando eu estou falando do programa, eu não estou fazendo propaganda do Revit, é só porque a gente tem teoricamente um pouquinho mais de facilidade de estar utilizando ele para nossa aula. Então, para a gente estar trabalhando com objetos em massa, o que, que vão ser esses objetos? Para que eles servem? Exatamente para aquelas questões que eu estava comentando com vocês, por exemplo, quando eu quero simular, por exemplo, a presença de um prédio, de uma edificação, sem necessariamente eu ter que estar detalhando ela, colocando janela, colocando porta, porque isso, dependendo do estudo que eu estiver realizando, não vai ser relevante para aquele caso. Então, por exemplo, se eu estiver verificando a viabilidade de implantação de um edifício aqui, nesse terreno. Então não é interessante, não tem porquê, por exemplo, ficar detalhando onde que é a entrada, onde que tem porta, onde que tem janela nesse edifício aqui. Eu só quero saber como que ele vai estar interferindo, seja questão de luz, seja questão de fundação, até onde que a fundação desse prédio aqui vai estar atuando e tudo mais. Então tudo isso são questões que eu posso estar verificando só se eu estiver trabalhando já com um objeto em massa. Então a massa basicamente vai permitir que eu trabalhe, que eu faça um corpo com volume e eu insira ele dentro do meu terreno ou do local que eu vou estar construindo, seja um lote, um terreno maior, alguma coisa assim, e os arredores também da minha edificação. Então isso acaba sendo bastante interessante se eu quiser estar visualizando ou simulando o que, que vai estar acontecendo na minha edificação ali. E também é possível já eu estar verificando, por exemplo, eu não quero ter conflitos com vizinhos. Como que eu vou estar influenciando o vizinho também? Então, dependendo, a casa do lado aqui é da minha sogra, por exemplo. Eu construí um sobrado, um triplex aqui, eu vou estar influenciando ali, eu vou estar fazendo muita sombra, tá diminuindo a incidência de sol ali na edificação.
Então eu vou gerar um problema, talvez eu queira evitar esse problema, eu posso estar visualizando, aí que vai entrar a modelagem volumétrica, ali vocês podem estar modificando de uma maneira que você ainda permita a passagem do sol para lá. Então, vou diminuir esse quarto aqui, vou dar uma funilada nesse corredor, vou diminuir esse pedaço para ainda, pelo menos em uma determinada hora do dia, tá batendo o sol ali naquela outra região. Então, a modelagem de massas vai permitir isso para vocês. Então, além disso, a modelagem de massa ela também vai possibilitar que vocês visualizem objetos que vocês não têm uma forma exatamente pré-definida e vocês trabalhem com eles até mesmo para a elaboração do projeto arquitetônico. Então você pode estar criando diversos modelos, diversas formas distintas ali para você estar trabalhando com isso. Então, por exemplo, isso aqui, se você for trabalhar só com paredes e portas, por exemplo, você não consegue estar realizando isso. Dificilmente você vai conseguir fazer uma parede e um teto aqui, sei lá, estaria sendo misturado dentro do próprio programa. Até em outros programas do AutoCAD, por exemplo, é quase impossível você pensar em desenhar essa forma ali. Mas com massa você pode estar desenhando e depois disso estar verificando a viabilidade desse estudo. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com um telhado com essas características aqui, eu posso estar desenhando ele como massa e depois estar implantando em cima da minha edificação ali que eu desenhei eu já projetei no programa. Então acaba sendo bastante interessante para eu estar verificando, não, mas depois eu vou conseguir fazer um madeiramento ali, eu vou conseguir ancorar de uma maneira adequada na minha edificação aquilo ali. Então acaba sendo bem legal para estar verificando também essas questões, além de todas as questões de volume, de espaço que vai estar sendo ocupado. Por exemplo, quando eu estiver desenhando algum objeto que vai no interior da minha edificação. Então esse é outro ponto. Por exemplo, eu quero colocar sei lá, uma caixa de som dentro do meu quarto. Eu sei que vai ter uma caixa de som ali, mas eu não sei modelo, tamanho, nem nada. Então eu posso ir lá desenhar um volume aproximado que eu acho que vai ter a minha caixa de som e já inserir no quarto ali. E eu sei como que vai estar sendo ocupado aquele volume, como que a presença daquele elemento vai estar influenciando no meu quarto. Então também vai ser um ponto interessante já de eu estar trabalhando com massa. Eu não preciso estar detalhando todas as características, posso atribuir algumas coisas a eles, mas não tudo, para evitar, por exemplo, desperdício de tempo. Porque você modelar um objeto ali exatamente como ele é na vida real e tudo mais, demanda muito tempo. Então se eu quiser só um pré-projeto ali, só quero ver mais ou menos como vai ficar, a modelagem em massa acaba sendo bastante interessante. Então, só para mostrar para vocês aqui alguns dos objetos, alguns elementos que foram modelados com massa, por exemplo. Então, a gente tem aqui a Igreja do Jubileu. Ela foi feita pelo arquiteto Richard Meyer aqui. Então, a gente consegue ver, por exemplo, que ele conseguiu trabalhar com curvas aqui, que são bem distintas do objeto convencional. Aqui também a gente tem esse museu. Eu não vou me atrever a falar o nome dele, mas vocês estão lendo ali. Também a gente tem umas formas bastante diferenciadas aqui, tem elementos quase que trabalham como uma brise ali, então vai ser bem diferenciado e você pode estar trabalhando com essas características, essas diferentes modelagens ali dentro do programa. Eu particularmente gosto bastante desse museu aqui, que foi feito por essa arquiteta, se eu não me engano ela é israelense, alguma coisa assim. Mas é um museu bastante interessante, ele é bem grandão e ele foi realmente construído. Todas essas obras aqui elas são construídas realmente, mas é bastante interessante a gente pensar que primeiro elas foram modeladas ali, foram pensadas como objetos disformes. Então, fugiu do conceito ali de parede, de teto, de telhado ali e tudo mais. Então, elas foram pensadas como uma massa. Então, para isso que acaba sendo bastante interessante a gente trabalhar com objetos em massa dentro de algum programa que permita a gente estar trabalhando dessa forma. Exatamente porque a gente consegue escapar um pouquinho ali do aprisionamento, por exemplo, de uma parede. A parede tem que estar sempre ali na vertical, com 2,5 metros de pé direito e tudo mais. Não, a gente pode estar escapando disso. Óbvio que construtivamente isso aí vai gerar inúmeros outros problemas, desde, vai encarecer muito a minha obra, isso com certeza. Imagine o valor para você fazer só, quanto que foi pago para que parte de engenharia que calculou toda a estrutura desse museu aqui, tudo arredondado, como que eles fizeram a parte de viga, de sustentação desse prédio. Então, só nisso já você vai gastar uma nota.
além de que toda a questão construtiva, quem que estava construindo aquilo ali, também não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer aquilo ali. Então também vai estar agregando um valor muito grande, mas pode ser interessante, sei lá, conforme a obra que vocês forem fazer, o porte da obra, pode ser bastante interessante vocês estarem trabalhando com essas características também. Além disso também, a modelagem no programa em 3D, ela acaba sendo bastante importante, é, principalmente para quando a gente está trabalhando com cálculo estrutural. Ah, mas por que que vai acontecer isso? Por que que é interessante? Não posso, por exemplo, só ali com a minha planta em 2D fazer todo o processo estrutural? Claro que pode. Inclusive, é basicamente o que vocês aprendem a fazer durante a graduação, né? Vocês vão lá, vão dimensionar os elementos e vão fazer uma projeção da planta em 2D ali, que é o que a gente vai levar para a obra. Mas isso aqui é muito interessante porque, por exemplo, quando a gente vai aplicar em algum outro software auxiliar, por exemplo, sei lá, o Eberic, o TQS, alguma coisa assim, quando a gente tem essa visualização em 3D, além do programa, a gente já pode trabalhar aqui e exportar direto lá para o programa, a gente já consegue estar vendo, verificando isso em conjunto com a arquitetura, por exemplo. Então, quando a gente trabalha lá com o TQS e tal, a gente não consegue estar visualizando, por exemplo, a vedação aqui no lateral, como que vai estar dividido e tudo mais. A gente só consegue enxergar o esqueleto, que é a nossa estrutura da edificação. Então aqui a gente já consegue fazer essa modelagem, aqui está só, eu falei, mas aqui também está só o esqueleto, mas a gente consegue no Revit estar sobrepondo, por exemplo, essas configurações. Então a gente já consegue ver como que vai estar influenciando, tá, essa viga aqui ela vai ficar aparente, ou ela não vai ficar aparente. Eu posso então, se eu vi que ela vai tá adentrando a minha alvenaria, por exemplo, eu posso diminuir um pouquinho dela. Eu sei que depois eu vou ter que aumentar a armadura e tudo mais. Mas se eu não quiser, se eu quiser evitar que ela fique aparente no teto da minha casa, por exemplo, eu posso fazer ela invertida e tudo mais. Então tudo isso eu já consigo estar verificando aqui dentro do programa para evitar esses problemas depois. Depois eu só exporto lá para o meu software de cálculo e eu consigo estar verificando então a maneira mais adequada de estar realizando aquela estrutura. Então também isso acaba sendo bem legal para a gente estar trabalhando. E também, além disso, é, o Revit aqui ele permite que a gente trabalhe com detalhamento de armadura e de formas bastante diferenciado. Então aqui vocês conseguem ver que a gente está detalhando as armaduras de uma maneira bem realista, que dependendo da obra, dependendo do grau de controle que vocês querem ter, pode ser bem legal vocês estarem trabalhando com isso. Tá, mas por quê? Porque quando você trabalha com um controle bem rigoroso, com um projeto desse, a quantidade de erros que você vai estar evitando é muito grande. Porque quando você tem um grau de detalhamento muito alto, dificilmente alguém vai conseguir errar o projeto que você está fazendo. Então você está minimizando o risco de erro ali, fazendo um projeto à prova de falha. Então também pode ser bastante interessante você trabalhando com essa questão. Claro, o Revit ele não é um programa de cálculo estrutural. Você até pode estar trabalhando com cálculo estrutural dentro dele, se você trabalhar com um plugin, na verdade é um outro software que é anexo a ele, que é o Dynamo, se eu não me engano. Eu nunca trabalhei com o Dynamo, mas eu sei que você consegue estar fazendo cálculo estrutural em cima dele. Mas você consegue pelo menos fazer um detalhamento bem próximo do real aqui, vai evitar então todos esses erros que acabam acontecendo em obra pela falta de detalhamento. Então, por exemplo, você consegue estar detalhando. Vamos supor que essa sapata aqui ela seja desse bloco. Então, você consegue estar especificando, dando um zoom basicamente em cada sapata ali, fazendo o detalhamento de cada sapata. Então o cara vai lá, vai executar, ele sabe exatamente onde que ele vai ter que estar olhando, onde que ele vai mexer para estar efetuando então aquela construção. Então pode ser bem interessante desse ponto de vista. E dentro do programa ali a gente vai poder construir diversos elementos estruturais, vigas, qualquer formato que a gente estiver imaginando, a gente pode estar modelando essas vigas, fazendo o que quiser, pilares, lajes, treliças, a gente pode estar inserindo dentro dos elementos ali, e fazendo por fora do jeito que a gente quiser também. Contraventamentos, detalhes de conexões. Ah, detalhes de conexões, como assim? Não necessariamente para uma estrutura de concreto armado você vai estar detalhando exatamente todas as conexões, porque você não precisa estar trabalhando com esse grau de detalhe aqui. Você pode pode inserir, por exemplo, só vigas de concreto armado aqui, dizer que elas são de concreto armado
e está trabalhando dessa forma, não necessariamente inserindo toda já a armadura de aço dentro dela, todas as características dela, mas você pode estar só atribuindo, falando que ela é de concreto, e não precisa estar detalhando essa conexão. Mas, por exemplo, com uma estrutura de aço, isso pode se tornar bem mais interessante, porque o tipo de ligação numa estrutura de aço ele vai interferir na própria questão construtiva dele. Então, como que vai estar sendo construído, como que vai ser a sequência de construção para uma estrutura de aço, ela vai interferir muito, e aqui você pode estar fazendo esse detalhamento. Então, por exemplo, aqui nessa situação, você pode ir lá, vai dar um zoom nessa região aqui, e você vai ter todo o detalhe dessa ligação. Então, onde vão ser posicionados os parafusos, onde vão ser realizado o posicionamento de uma viga encontrando o pilar. Então, pode ser bem eficiente desse ponto de vista, e evitar também muitos erros. O ponto mais forte para a gente estar trabalhando com um software em 3D ali é exatamente isso. Você está minimizando o potencial de erros que você vai ter na tua obra. Então é bem legal isso, quanto mais porque você vai conseguir um nível de detalhamento muito maior. E quanto maior esse detalhamento, mais você vai estar conseguindo essa finalidade, mais você vai estar conseguindo minimizar a quantidade de erros que você vai ter na hora da execução da tua obra ali. Tá, beleza, então. E como que a gente vai trabalhar com esses elementos estruturais dentro de uma edificação? Como que eu posso estar inserindo isso, colocando essas características dentro do meu programa ali? Então aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu vou fazer aquele mesmo esquema. Eu vou mostrar primeiro aqui para vocês como que vocês vão fazer utilizando então os slides aqui. Eu marquei onde que vocês têm que clicar, o que que vocês têm que digitar, o que que vocês vão editar ali. E depois eu vou fazer de novo com vocês já utilizando o Revit. Então, a gente só vai ter acho que mais alguns slides de conteúdo. Então, se vocês quiserem já, quem tem a opção de fazer isso, ir abrindo o Revit, pode ir abrindo que vocês podem ir acompanhando junto comigo. Quem não tem problema também, eu vou estar fazendo bem devagar aqui e também vai estar tudo gravado para vocês. Então, vocês podem também estar acompanhando dessa maneira ali. Só é bem legal que vocês acompanhem e prestem atenção para vocês conseguirem replicar isso depois. É bem interessante porque vocês conseguem algumas propriedades bem legais aqui e basicamente fazer um projeto real. Vocês vão ver que fica bem legal. Somente mais pro final. Eu sei que aqui agora parece tudo redundante. Ah, tá, mas pra que eu vou ficar editando uma parede, por exemplo? Mas depois vocês conseguem um monte de informações que fica muito mais fácil. Por exemplo, quantos tijolos eu vou estar utilizando, quantos metros cúbicos de argamassa, quantos metros quadrados de parede eu vou ter para estar utilizando, comprando tinta depois de determinada cor. Então isso tudo são informações que você consegue ali extrair do programa de uma maneira bem simplificada, talvez de uma maneira bem mais rápida do que se fosse calcular manualmente ali todas essas questões. Então, embora pareça uma parte redundante, você está fazendo ali uma parte chata, mas ela, uma vez que você tem pronto, você também pode estar reutilizando ela. Então, é outro ponto bem interessante, você pode estar, você vai ali, ajusta essas informações uma vez e depois vocês têm ela para sempre. Então, é bem legal isso aí. E vocês têm todas as informações com bastante facilidade. Quem trabalha, por exemplo, com map ali, então é a parte de elétrica, de projeto elétrico, no Revit é bem legal porque você já consegue todo o comprimento de fiação, você consegue um detalhamento bem legal ali, você consegue colocar quantas tomadas você quer, a característica daquela tomada, o posicionamento, a altura dela, de uma maneira bem legal, você consegue uma visualização final bem interessante. E se vocês forem pensar, por exemplo, para uma pessoa leiga, para um cliente leigo ali, isso pode ser bastante interessante porque, por exemplo, passou um ano ali, talvez ele queira furar a parede para colocar um quadro. Mas uma questão que sempre surge ali, tá, mas e se tiver uma tubulação aqui, seja de água ou seja elétrica, talvez eu vou furar o encanamento, ter que chamar o encanador ou levar um choque ali. Se você tiver um projeto tridimensional ali feito no Revit, principalmente que você consegue estar visualizando esse encanamento de uma maneira bem eficiente, talvez seja bastante interessante. O cliente vai, com certeza, vai gostar bastante do teu serviço ali, porque ele vai saber exatamente onde que ele pode furar, onde que ele não pode furar, onde que tem uma viga que ele não vai conseguir furar, na verdade. Então acaba sendo bem legal do ponto de vista do resultado final que vocês vão estar apresentando para quem comprar o projeto de vocês. Então, como que a gente vai trabalhar? Eu vou mostrar aqui primeiro para vocês como que a gente trabalha com as propriedades de uma parede.
Então, por que eu escolhi a parede? Porque a parede eu já ensinei vocês como que vocês colocam. Então, vocês já conseguem estar utilizando essa ferramenta. Então, vocês vão lá para colocar a parede, vão lá na aba de arquitetura, vão selecionar a parede, daí vai abrir essa abazinha aqui para vocês, que é só vocês posicionarem a parede ali. Vocês não vão fazer isso agora. Primeiro, a gente vai só selecionar aqui a parede. No caso, eu coloquei a seleção numa parede básica, genérica de 200 milímetros, que é o que a gente estava utilizando antes. É aquela parede de 20 centímetros de espessura. E vocês vão clicar na opção Editar Tipo. Quando for clicado nessa opção de Editar Tipo, vai abrir essa telinha aqui. Nessa telinha aqui, a gente já tem algumas informações bem interessantes que a gente pode estar trabalhando. Então, o que ela vai estar mostrando para a gente aqui? Aqui, ela vai mostrar a família que a gente vai estar trabalhando. É uma família de parede básica. Famílias que eu comentei para vocês, que são grupos ali que reúnem objetos com características semelhantes. Então, por exemplo, aqui está trabalhando com famílias de paredes básicas. Paredes básicas porque ela não tem nenhuma característica de acabamento ou de estrutura ainda formada nela. Então, por isso que é básica. Então, se a gente for modificar aqui, quando vocês forem mexer, depois eu mostro com mais detalhe isso, porque não é o que eu ia mostrar agora. Mas vocês podem selecionar aqui e vocês vão ver que tem várias famílias, vários tipos de paredes que vocês podem estar utilizando. Daí quando vocês selecionam uma família ali, vocês podem vir aqui e modificar. Então aqui, genérico 200 milímetros. Vocês vão ver, se eu não me engano, tem 100 milímetros, 150. Então essas são paredes que têm características iguais, mas a espessura que vai modificando. Beleza, o que mais que a gente tem aqui? Aqui você consegue uma visualização como se fosse em corte da parede. Então vocês podem ver que aqui é basicamente um retângulo simples, a gente não tem nenhuma característica atribuída para essa parede aqui. Ela é uma parede, pode ser de qualquer coisa, um papelão ali, por exemplo, pode estar preenchendo essa parede. Então a gente vai modificar isso agora. Mas para fazer isso, então, vocês vão aqui dentro do item de parâmetros e tipo, aqui, e vamos selecionar no parâmetro de construção em estrutura, aqui então, vocês vão editar, porque a gente quer editar exatamente isso, qual que é o esqueleto da nossa parede, quais são as características da nossa parede ali. Então beleza, quando vocês clicarem em editar, vai abrir essa telinha aqui. Nessa tela a gente vai ter então algumas questões bem interessantes já para a gente estar trabalhando. Então, por exemplo, aqui, vocês podem estar verificando de novo a família e o tipo que a gente escolheu, então uma parede básica, genérica de 200 milímetros. A espessura total aqui, por enquanto, que a gente vai modificar aqui, se a gente quiser. E também a gente tem algumas características já que vão ser específicas, mas são características físicas específicas do nosso material. Então, por exemplo, a resistência. A gente já pode estar inserindo as características de resistência aqui para nossa parede, como que ela vai estar trabalhando então com essa questão de resistência. A gente também tem a massa térmica. Basicamente a condutividade térmica que a gente vai ter nessa parede aqui para a questão de conforto térmico ali. Então tudo isso a gente já pode estar atribuindo de uma maneira bem mais interessante. Eu posso atribuir diretamente essas informações aqui? Pode, mas não é o mais interessante. O mais interessante é a gente fazendo isso por partes. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai inserir camadas para essa estrutura. Então, quando vocês estiverem aqui, vocês vão ver que só tem um item estrutura selecionado para esse tipo de parede básica aqui, genérica 200 milímetros. Vai ser o item estrutura. Então, a nossa parede é constituída basicamente de estrutura. É uma estrutura que não tem propriedade nenhuma, como eu falei, é uma coisa genérica ali qualquer, e tem 20 centímetros de espessura. Então, agora a gente vai aqui e vai inserir mais um elemento ali, uma, uma camada para essa parede. Então, beleza. Você vai clicar em inserir e daí você vai trabalhando aqui. Vai conseguir, então, quando você selecionar o item aqui, você vai poder colocar ele para cima ou para baixo, ele vai modificando ali, vai subindo ou vai descendo. Então eu fui adicionando aqui os itens, eu vou mostrar bem certinho como que vocês vão mexer nisso, mas só para vocês terem uma ideia de como que vai ficar. E depois vocês vão alterar então as características para essas camadas. Então aqui eu vou manter essa camada de estrutura, que vai ser o esqueleto da minha parede ali. E eu vou adicionar mais duas camadas, que vai ser uma camada de substrato na face externa e outra camada de substrato na face interna. Aqui você já tem que trabalhar com isso porque vai ser separado. Então aqui você consegue ver, ó, vai estar descrito lado interno, então para baixo vai ser a parte de dentro da parede, e aqui vai ser a parte do
do lado externo, que é a parte superior, a parte de fora da minha parede ali. Então aqui vai ser... Oi? É, tenho sim, eu já mando aqui pra vocês. Não, é bom que você falou, porque eu esqueci que ia ficar ruim ali. Tá, deixa eu só conferir. Tá, já tá subindo, já tá, é pra estar disponível pra vocês lá na nossa pasta. A pasta compartilhada lá. Se alguém só conseguir confirmar pra mim se tá lá mesmo. Tá, aqui pra mim tá dizendo que foi, então se vocês quiserem pegar ali, qualquer coisa se não tiver, vocês me avisam de novo aqui. Não tem problema, podem parar, fiquem à vontade. Tá, beleza, então eu vou ter aqui a face externa e a face interna, que vai estar representada aqui. Então beleza. Aqui eu posso alterar qualquer característica que eu vou estar trabalhando. Eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente aqui como que a gente vai alterar essas características. Tá, eu já mando aqui, ó. Sempre que vocês perderem o link ali da pasta, ela tá nos dados do grupo ali. É a descrição do grupo, então vocês podem acessar ali. É mais fácil. É, beleza, então. Tá, então lá, daí aqui vocês vão ter essa estrutura da parede, beleza. Então vocês vão atribuir aqui. É bem simples, vocês podem só clicar aqui e vocês conseguem alterar estrutura, substrato, camada de membrana. Tá, mas isso não significa muita coisa. O importante é vocês trabalharem aqui na coluna de material. Então, nessa coluna de material, vocês vão conseguir atribuir exatamente o que a coluna está dizendo, o material que vai estar constituindo aquela camada. Então, por exemplo, aqui, na minha estrutura, na camada de estrutura, eu atribuí a função de tijolo comum. O próprio Revit ali já tem um tijolo comum, se eu não me engano é um tijolo padrão já com 9 por 15. Então ele já tem algumas características bem normais ali que a gente já utiliza. E a gente consegue estar utilizando ele como parte da estrutura. Então por que é interessante isso? Porque quando a gente utiliza já o tijolo comum ali como parte da nossa estrutura, a gente já está falando que todas as características de condutividade térmica, de isolamento acústico, de resistência dele, estão todas ali inseridas dentro daquela parede. Então isso acaba sendo bem interessante para a gente, exatamente porque eu falei, são aquelas simulações que a gente estiver fazendo já simulação da parte de conforto térmico, conforto lumínico e tudo mais. Então, por isso que acaba sendo bastante interessante a gente trabalhar com essas características aqui. Aqui nas outras camadas, por exemplo, eu posso estar trabalhando aqui, no caso eu coloquei concreto, faixa de areia. Por que coloquei concreto? Porque não tinha argamassa. Eu vou ensinar depois para vocês como que vocês colocam esses materiais, como que vocês criam esses materiais. Mas para a aula aqui eu só queria fazer rapidinho e coloquei concreto. Mas se vocês colocarem, por exemplo, uma argamassa, vocês já conseguem depois, quando vocês colocarem todas as paredes ali na construção de vocês, se vocês utilizarem essas paredes, vocês conseguem todas aquelas informações de volume que foi utilizado, quantos tijolos foram utilizados e tudo mais. Óbvio que, por exemplo, a questão ali da argamassa de assentamento. Aquilo ali, dificilmente vocês vão ter uma precisão elevada. Por quê? Porque isso varia muito de acordo com a característica, desde o pedreiro que está assentando os tijolos ali na obra, vai variar. Então varia de um para outro. Um usa um pouquinho mais de argamassa, um usa um pouquinho menos. Um faz um pouquinho mais espesso, outro faz um pouco mais fino. Então tudo isso vai variar. Então essa precisão vocês não conseguem tanto. Mas, por exemplo, da parte de embolso ali, o reboco, vocês conseguem estar inserindo e vocês têm uma noção bem próxima.
Claro que na engenharia vocês sabem que a gente sempre trabalha com coeficientes de ponderação. Então aqui geralmente a gente vai colocar algum valor a mais, seja 10% a mais ali que a gente vai estar utilizando. Na construção civil a gente sabe que pelo menos 15% dos materiais é descartado, é inutilizado. Então todos esses coeficientes vão ser utilizados, mas você consegue uma base bem boa, aquela base que você teria que ficar fazendo um monte de tabela ali para estar calculando a quantidade de área que você vai ter, depois o volume que você vai ter. Então tudo isso já faz de uma maneira automática junto com o projeto que você vai estar realizando já. Então acaba sendo bem interessante, bem bacana vocês estarem trabalhando com isso. E aqui no caso eu mostrei com uma parede, mas vocês podem estar fazendo isso, é o mesmo procedimento, eu só mostrei a parede porque fica um pouco mais simples. Mas por exemplo, para estar fazendo um piso, uma laje, um telhado, vocês também têm todas essas informações. Então lá, quando eu estiver fazendo, por exemplo, uma treliça de telhado, vou estar fazendo aqui o madeiramento e tudo mais, essas informações, por exemplo, de quantos metros de madeira foram utilizados de cada característica aqui, vocês também conseguem obter já com o auxílio do programa. Então é bem eficiente esse cálculo que ele realiza para a gente. Então aqui, por exemplo, essa paredinha que eu falei para vocês que eu fiz, vocês já conseguem ver que ela vai estar com as características atribuídas. Então aqui, esse vermelhinho aqui que está sendo representado é o tijolinho. Então, isso também vocês conseguem modificar depois. Eu coloquei essa achura aqui para representar o tijolo. Vocês conseguem depois colocar o bloquinho e tudo mais. Mas aqui vocês já conseguem ver então que o interior da nossa parede é feito em tijolo. E a gente tem camadas externas aqui que vão ter outras características. Essa camada pode ser uma camada de embolso, pode ser já o acabamento final dela. Isso vai variar de acordo com o que você quer, com o que você atribuiu ali. A gente já pode estar inserindo, por exemplo, um porcelanato, uma cerâmica, que vai ter todas as características agregadas dele ali, de umidade, acústica e tudo mais. E a gente já vai ter uma precisão, por exemplo, eu posso estar verificando quantos metros quadrados eu vou ter de porcelanato. É uma informação bastante interessante, exatamente para isso. Assim como para argamassa, eu já sei quanto que eu vou estar gastando no final da minha obra. Quanto que eu vou estar utilizando, pelo menos ter uma noção bem próxima do real. Agora voltando um pouquinho para a nossa aula. Fora do programa, basicamente. Eu passei para vocês como que é realizado um telhado no Revit. Mas uma informação que ficou faltando um pouquinho para vocês é as configurações desse telhado. Então, de acordo com o tipo de telha, com o material que a gente vai estar utilizando para confeccionar esse telhado ali, eu posso estar variando algumas das características. Do meu ponto de vista, a principal característica que eu vou estar variando, do ponto de vista arquitetônico principalmente, desculpa, a garganta vai secando. Do ponto de vista arquitetônico, principalmente, é a inclinação que essas telhas elas vão precisar. Então, como assim? Então, se eu estou fazendo uma casa lá, eu quero, por exemplo, uma inclinação bem baixinha. Eu estou fazendo uma edificação e eu quero uma inclinação bem pequenininha aqui, por algum motivo. Eu quero que ela fique embaixo da platibanda, alguma coisa nesse sentido. Eu vou ter que me adequar para a utilização de uma telha que atenda a esses requisitos. Então, por exemplo, vocês podem estar verificando aqui. Aqui é como se fosse um gabarito que é bastante utilizado, principalmente para quem faz telhado de maneira prática, sem projeto, basicamente, que não é o adequado, mas é um gabarito prático de utilização. Então vocês conseguem estar verificando aqui, por exemplo, para um vão livre de telhado de 3 metros, nessa dimensão aqui eu tenho uma inclinação de 30%. Vocês conseguem estar verificando quanto que é a inclinação de acordo com a altura que vocês estão subindo e quanto vocês precisam de largura ali. Mas beleza. Então eu quero uma inclinação bem baixinha. Vocês podem estar verificando aqui, eu não desenho muito bem aqui, mas a inclinação é menor do que 30%. Ou sei lá, tá uns 20% aqui. Então beleza, eu vou lá verificar. Eu quero utilizar uma telha francesa. Se eu for verificar aqui, eu não consigo utilizar uma telha francesa porque a inclinação mínima para que eu tenha as condições de escoamento dela adequadas ali, para estar evitando a questão de goteira dentro da minha edificação, ela não vai estar atendendo ao meu requisito. Eu não consigo fazer, por exemplo, esse caimento aqui bem baixinho, com uma inclinação de 20% ali, com uma telha francesa. A telha colonial, a telha paulista ali, que é bem utilizada também, ou a telha romana, a telha portuguesa, com aquela mais arredondadinha, elas também têm requisitos que são inclinação mínima de 30%. Então é uma inclinação
parece bastante, mas é bem baixinho, a gente consegue utilizar na maioria dos projetos. Mas, por exemplo, para essa situação específica aqui, eu teria que partir para uma telha ou de fibrocimento ou uma telha metálica. Por que isso? Porque o tipo de ligação que é feito nela, ele possibilita que eu tenha uma inclinação melhor, porque a água não vai ficar empoçada ali naquela região, então ela não vai estar penetrando ali para o interior da umidificação e não vai estar fazendo a goteira dentro da minha casa. Então acaba sendo bastante interessante ali a utilização de outros materiais, fibrocimento, metálica. Hoje em dia também, essa tabela aqui já está bem obsoleta. É uma tabelinha que eu usava bem durante a faculdade lá ainda, mas a gente já tem telhas de plástico, por exemplo. Não é um plástico qualquer, claro, né? Se eu não me engano, é um polipropileno ali e tudo mais. Então a gente já consegue estar utilizando outros materiais ali que vão ter outras características que a gente tem que estar verificando exatamente para isso. Essa aqui é uma tabelinha prática que é bem legal vocês terem uma tabelinha semelhante a essa, mais ou menos, porque vocês conseguem estar verificando algumas características, desde a inclinação mínima, uma questão aproximada de quantas telhas você vai estar utilizando ali por metro quadrado de telhado, a capacidade de absorção da água dela ali também vai estar sendo colocada nessa tabelinha, então acaba sendo bem interessante tentar utilizando, é como se fosse um gabarito para o projeto. Então eu vou lá, estou fazendo o meu projeto, eu preciso de uma determinada inclinação ali para atender ao requisito arquitetônico da minha edificação, então eu já consigo estar verificando que tipo de telha que eu posso estar utilizando, se eu vou ter que partir para uma telha já modificada ou posso estar utilizando uma telha convencional ali que vai estar atendendo a minha necessidade. Além disso, as diferentes telhas elas vão ter características diferentes. Então, por exemplo, a questão de conforto térmico, acústico ali, elas também vão estar relacionadas com o tipo de material que eu vou estar utilizando para fazer esse telhado. Então, uma telha cerâmica ali, que é o convencional que a gente usa, ele não tem uma capacidade de proporcionar um conforto térmico muito grande. Porque a argila ali, se a gente for considerar um tijolo, o que vai proporcionar a maior quantidade de isolamento térmico é o ar que fica preso dentro dos buracos do tijolo. Então aquilo ali que vai estar proporcionando o isolamento térmico legal para a gente, que não é o mais eficiente de todos, mas ainda tem algum isolamento. Mas, por exemplo, uma telha não tem essa camada de ar ali presa dentro dela. Então, por exemplo, se eu sei que eu estou trabalhando com um galpão ali, alguma coisa assim, onde eu não, ou um ambiente bem silencioso, que eu preciso que seja silencioso, eu já tenho telhas, que são as telhas sanduíche, elas têm um material isolante, que na verdade ele serve já como isolante térmico e isolante acústico, entre duas chapas metálicas ou chapas de material sintético, já um polipropileno, alguma outra coisa. Então elas são recheadas basicamente com um material isolante. Então esse material isolante ele vai abafar muito mais o som e o calor também que vai estar penetrando para a edificação. Então acaba sendo bem interessante dependendo do fim que eu vou estar utilizando. Claro que o aspecto estético delas depois é diferente. Elas vão ser muito mais próximas, por exemplo, de uma telha metálica ali, do que uma telha convencional. Mas se eu quiser, se eu estiver trabalhando principalmente com conforto, se isso for mais interessante para mim, é uma opção bem legal de eu estar utilizando. É uma outra questão de telhado que a gente pode estar, que tem que ser levado em consideração, é a quantidade de águas que eu vou ter no telhado. Tá, mas o que que vem a ser uma água? Basicamente é uma direção aqui para onde a água vai estar escorrendo. Então só se imaginar quantas direções de água eu vou ter. Então, por exemplo, nessa casinha aqui, que é uma casa um pouco mais simples, é um telhado um pouco mais simples. Então aqui, como eu tenho duas direções de escoamento da água, vai ser uma casa de duas águas. Então isso que vai dar a denominação para a gente. Se eu tiver uma casa aqui, por exemplo, deixa eu desenhar aqui. Depois eu desenho melhor para mostrar para vocês. Nós temos uma casinha aqui, beleza, e o meu telhado vem aqui. Então eu só tenho uma caída aqui para mim, que é o meu telhado. Geralmente esse telhadinho aqui, a gente conhece ele por meia água, mas na verdade ele é uma água inteira. Não existe o conceito de meia água quando a gente está trabalhando com telhado. Eu não sei por que ficou convencional utilizar o termo meia água ali, mas na verdade é uma água só, porque a gente só tem uma direção de escoamento da água aqui, então a gente vai estar utilizando essas características de telhado aqui. Ele também tem algumas outras modificações que daí vai variar
de acordo com a complexidade que eu quero estar atribuindo para o meu projeto. Então eu consigo ali fazer, por exemplo, mais de um eixo principal para o meu telhado aqui, então eu tenho essa parte aqui, que é um dos eixos, eu tenho esse outro eixo principal aqui que eu vou estar trabalhando, eu posso trabalhar com diferentes níveis aqui, isso aqui é bastante comum em casas com características asiáticas, então a gente tem uma inclinação menor aqui na aba, no beiral do nosso telhado, e aqui a inclinação fica maior, então tem diferentes inclinações na mesma água do meu telhado, então acaba sendo uma característica diferente de construção, é um método construtivo já diferente ali. Então eu posso ir trabalhando com o telhado da maneira que eu quiser, claro que desde que eu obedeça as características das minhas telhas ali e que seja construtivamente viável. Eu não posso estar fazendo um telhado, sei lá, por exemplo, se forem imaginar só esse telhado aqui, essa quantidade de recorte aqui vai dar um trabalho absurdo para quem está realizando ali o nosso telhado. Então isso tudo tem que ser pensado também. Eu não posso estar fazendo qualquer coisa ali, qualquer bico aqui, por exemplo, que eu vou construir de uma maneira fácil. Não, tem que estar pensando também na facilidade de construção daquele projeto. Tem que estar pensando na viabilidade construtiva daquilo ali. Então, além disso, dentro do Revit ali, saindo agora um pouquinho da parte de telhado, eu vou poder trabalhar com a configuração de alguns materiais, e ali eu vou estar conseguindo atribuir algumas características, sejam as características físicas que eu comentei para vocês, o desempenho estrutural deles, qual que é a resistência que ele vai ter, propriedades térmicas, propriedades acústicas ali, qual que é a capacidade de transparência ou de refração que eu vou ter naquele material, então vidro, diferentes vidros eu posso estar utilizando, posso estar atribuindo ali dentro do meu projeto, então tudo isso vai facilitar eu estar realizando uma simulação. Aqui, por exemplo, vocês podem estar vendo uma simulação de uma sala de aula. Eu vou estar fazendo uma simulação do conforto lumínico. Então, como que eu estou iluminando aquela edificação? Se é suficiente ou não. Então, isso tudo a gente pode estar fazendo, não necessariamente dentro do Revit. A gente até consegue fazer essa renderização ali. A gente depois consegue atribuir características de luminosidade para nossas lâmpadas e tudo mais. E fazer uma renderização em nuvem que chama. Então a gente consegue alguma coisa bem parecida com isso aqui. Inclusive, eu acho que isso aqui foi feito no Revit. Mas tem outros programas também que trabalham só com isso, que eu acho que são um pouquinho mais eficientes para estar fazendo esse cálculo. E é bastante interessante também para a gente estar verificando se o que a gente projetou vai estar atendendo às necessidades da nossa edificação ali. Então, por exemplo, uma sala de reunião, uma sala de escola tem que estar iluminando as carteiras. Então, a gente pode estar verificando se está sendo suficiente para o conforto dos usuários ali. Então, como que a gente vai fazer essa configuração? A gente vai primeiro, para estar atribuindo um material, a gente vai na aba gerenciar. E aqui nessa aba gerenciar, a gente vai optar pela seleção aqui de materiais. Eu pulei essa parte aqui, não sei porque eu perdi o slidezinho aqui. Mas é fácil, é só a gente vir aqui na aba gerenciar e a gente vai selecionar o item de materiais. Essa parte aqui é um pouquinho mais complicadinha, por isso que eu tentei fazer bem detalhadinho para vocês como que a gente vai estar trabalhando. Como que modifica o material, pelo menos. Então aqui a gente vai selecionar a aba materiais e a gente vai abrir uma guia parecida com essa. Nessa guia aqui, a gente vai selecionar, eu pelo menos selecionei aqui, o item azulejo cerâmico para a gente estar trabalhando. Então a gente vai selecionar o azulejo cerâmico e vai abrir mais ou menos isso aqui. Essas propriedades aqui, vai abrir esse bloquinho com as características que o Revit atribuiu para eles. Esse material já está pronto ali, então por isso que eu acabei optando por ele. E beleza, a gente selecionou o azulejo cerâmico ali. Então, antes de a gente trabalhar, modificar ele, vocês vão clicar com o botão direito em cima aqui do item azulejo cerâmico. Depois eu vou mostrar com mais calma. E vão duplicar. Quando vocês duplicarem, vocês podem estar renomeando ele. Eu optei por renomear com o mesmo botão direito aqui, só no item de baixo aqui depois. Vão renomear azulejo cerâmico para porcelanato 100%. Por quê? Porque é o que eu vou atribuir para vocês. Eu vou ensinar vocês a montarem um item de porcelanato ali para a gente estar colocando depois na nossa obra, no nosso projeto, no caso. Então, beleza. Eu vou aqui, vou modificar para porcelanato 100% e depois que eu colocar o nome dele certinho, eu vou achar e vou selecionar o item lá porcelanato 100%. Então aqui de novo, vou selecionar o item porcelanato 100%. Beleza. Depois que eu selecionei ali meu item, eu vou ter mais ou menos, eu vou selecionar o item gráficos aqui.
nessa abinha gráficos, e eu vou ter uma imagem parecida com essa aqui, que vai dar a minha aparência do meu modelo. Então o que eu vou fazer agora? Aqui em padrão de superfície pode estar encolhido aqui, é só clicar na setinha de baixo, para quem não estiver aparecendo. Vai aparecer, você tem que estar com a imagem parecida com essa aqui. E vocês vão clicar aqui em cima da imagenzinha aqui. Quando vocês clicarem em cima dessa imagenzinha, vai aparecer mais ou menos isso aqui. Então, de novo aqui, vocês vão clicar em duplicar e vão duplicar esse esquadro de 250 milímetros. Vão duplicar e vão renomear ele. Eu recomendo que vocês renomeiem ele para esquadro 100%, porque é a medida que a gente vai estar trabalhando. Então, beleza. Depois que você já duplicou e colocou o nome nele, que é o esquadro 100%, vocês vão selecionar esse item e vão clicar em editar. Beleza. Aqui em editar, vocês vão ter essa janelinha aqui. Quando vocês têm essa janela aqui, vocês vão estar visualizando como que esse objeto vai estar representado na nossa planta. Aqui no caso, não vai aparecer muito bem porque a gente está trabalhando com um porcelanato que é grandão, então ele é 100%. É um porcelanato grandão ali, de 1 metro por 1 metro. Mas beleza. Então vocês vão ter aqui o nome, que é o esquadro 100%, que é o que vocês colocaram lá. Aqui, em ângulo da linha, se tiver alguma coisa diferente, vocês vão colocar 0. Por que 0? Porque o meu porcelanato é reto, eu não vou colocar ele na parede inclinado. Se eu quiser inclinado, depois eu coloco inclinação ali sem problema nenhum. Mas no caso eu quero que ele com 0 graus. Aqui, espaçamento da linha 1, espaçamento da linha 2 eu vou colocar 100, porque é a medida do meu porcelanato, é a medida da figura que eu vou estar trabalhando ali. Então eu vou fazer isso, eu vou clicar em OK aqui, e em OK também na tela de trás aqui, que é o que vai estar aparecendo. Beleza, então aqui eu já criei a representação do meu porcelanato. Se eu quiser depois modificar como que vai aparecer em corte, quando eu estiver realizando o corte do meu porcelanato, eu posso fazer o mesmo procedimento aqui no padrão de corte. Então todas as características eu posso estar atribuindo ali também. Eu não acho relevante, porque quando a gente estiver fazendo um corte ali, a parte a cerâmica ela vai ser muito fininha, então nem vai aparecer o corte, mas se vocês quiserem modificar, é o mesmo procedimento aqui. Então agora a gente vai lá para o item aparência, que é o aspecto real, mais ou menos, que a gente vai estar trabalhando com ele. Então o que a gente vai fazer aqui agora? No item aparência, vocês vão ter uma imagem parecida com essa aqui, uma telinha parecida com essa. Vocês vão aqui em relevos de acabamento, se não tiver selecionado, vocês descem essa setinha aqui, para estar mais ou menos isso aqui. Essa imagem aqui vai estar um pouquinho diferente, mas não tem problema. E aqui em estampado personalizado, vocês vão alterar para suave, vocês vão clicar aqui em cima, vão alterar para suave. Então já vai modificar, vai sumir essa imagem aqui de baixo para vocês. Beleza. Agora vocês vão aqui na aba de concreto aqui, que está escrito concreto, e vão clicar aqui na setinha da cor e vão alterar para imagem. Quando vocês alterarem aqui para imagem, vai ficar mais ou menos isso. Aqui, ó, vocês podem ver que já foi alterado para suave e aqui imagem. Então beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em imagem e eu vou selecionar o padrão que eu quero estar utilizando. Então vocês vão clicar exatamente aqui. Eu não sei o que está escrito para vocês, vai variar de acordo com o programa, mas aqui vão clicar em cima desse itemzinho aqui, embaixo da figura que está aparecendo ali. Vocês vão clicar ali e vai abrir mais ou menos isso aqui para vocês, que é o editor de textura. Então aqui vocês vão dar um clique nesse item azulzinho aqui, que vai estar um nome diferente provavelmente, e aqui vocês vão selecionar a imagem que vai ser o padrão que vai ser utilizado para vocês. Eu vou fornecer ali o arquivo que tem esse desenho aqui já, que é um porcelanato bege, que eu selecionei qualquer lá. Então vocês vão clicar aqui e vão navegar até onde está esse itemzinho, essa imagem. Vão selecionar ela aqui e vão alterar as dimensões aqui embaixo para 100%, que é a dimensão do nosso porcelanato. De novo, lá tem que colocar aqui, porque aqui é a imagem que ele vai estar representando. Beleza, depois que eu coloquei isso aqui, eu já finalizei o meu material. Então eu já coloquei as características, pelo menos as características visuais dele que eu vou estar trabalhando. Depois eu vou mostrar para vocês também como que eu atribuo as características físicas, as propriedades físicas desse material. Mas é um pouquinho mais para frente e um pouquinho mais complexo para a gente estar trabalhando. Então beleza, eu vou aqui, daí depois eu vou concluir aqui de novo, beleza? Eu vou fechar tudo isso aqui. Tá, e agora o que eu faço com isso? Aqui, por exemplo, eu só desenhei um piso qualquer, que é
convencional que eu mostrei para vocês já. E daí eu vou aqui então na aba modificar, aba do finalzinho lá, e vou selecionar esse itemzinho aqui, essa bolinha quadriculadinha ali, esse quadradinho. Ou posso também estar digitando PT, que é o item de pintura ali, vai estar abrindo essa telinha aqui pra gente. Então essa telinha de materiais. Nessa tela aqui, vocês podem ver que vocês podem estar pesquisando aqui, digitar porcelanato 100% e vai aparecer o itemzinho. Ou vocês podem estar procurando aqui o item que a gente acabou de fazer. Então vocês vão lá e selecionam ele. Quando vocês clicam em cima dele, vocês já podem vir aqui e clicar em cima do piso aqui. E ele vai atribuir essas características do meu material para o meu piso. Então aqui eu já coloquei para vocês como que vai estar aparecendo o nosso porcelanato no aspecto final. Então qual que é a diferença? Por que tem duas imagens aqui? Porque aqui a representação é simplificada. Então aqui no tipo de vista que eu já mostrei lá no comecinho, acho que foi na primeira aula para vocês, vocês podem modificar se vocês querem uma vista mais realista, se vocês querem uma vista mais desenhada e tudo mais. Então aqui uma vista desenhada de como que vai ficar. Aqui que a gente mudou, é o primeiro item que a gente mudou lá, como que ele vai ficar. E aqui é o aspecto final, que é a textura que a gente adicionou ali, que foi o último item que a gente acabou de adicionar aqui. Aqui é a figura que a gente acabou de posicionar. Ele fica um pouquinho mais escuro, exatamente porque ele está trabalhando com a questão de sombra ali e tudo mais. Mas se vocês aproximarem bem depois dessa imagem aqui, vocês conseguem ver que é o porcelanato que a gente acabou de colocar ali, que já colocou pra gente. Então é bem legal, porque vocês podem ver, já está tudo bem centradinho aqui. Isso aqui é só uma Ashura, ele não está representando a lajota, mas vocês podem ver que ele já posiciona bem igualzinho aqui pra gente e tudo mais. Então é bem interessante e já dá um aspecto visual bem legal depois pra gente estar trabalhando em projeto. Então beleza, eu só vou abrir aqui o Revit rapidinho para vocês para mostrar